dia. Bom dia. Bom dia, bom Bom dia. dia. Uhum. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Dani, Ana, Lili, Mar, Ive, bom dia, bom dia. Colocar aqui, né, amor? É o Já capítulo. coloquei, estou colocando. Ah, já? Nós estamos parágrafo. Vamos começar o parágrafo 7. Não, Não, peraí, que eu estou em outra. Parágrafo 4. 4. 4. Bom Pronto, dia. sim. Você já fixou? Tá. Tá prontinho aí. Tá, então vamos lá, então. Mais uma vez, bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Despertando com Olhos do Amor. Nós estamos no capítulo 5, sessão 4. O capítulo 5 é o capítulo Cura e Integridade, e a sessão que nós estamos lendo é a sessão Ensinando e Curando. Então, nós vamos, antes da gente iniciar a nossa leitura, as nossas reflexões, a gente vai então fazer uma pequena oração. Essa oração é uma oração que eu peguei baseada na lição de hoje. É um parágrafo muito lindo que é para a gente realmente se entregar para essa oração e receber, né, o que Jesus, o que o Espírito Santo tem para nós no dia de hoje. Essa lição de hoje é uma lição muito linda, né? A lição se chama Caminho com Deus em Perfeita Santidade. Então, lembrando que para um curso de milagres, né, todos nós somos santos, porque todos nós fomos criados por Deus. Então, Deus, quando criou o seu filho sem pecado, imaculado. Consequentemente, se somos sem pecado, somos santos. Então, às vezes é muito difícil a gente sentir essa santidade em nós mesmos, né? Tem muita culpa, né, inconsciente, tem muito julgamento, mas não tem problema, né? O importante é que a gente pode sempre fazer uma escolha quando a gente não se lembrar disso, não sentir essa santidade em nós Ou nos outros, né? ou nos outros, né? Porque a gente sentindo em nós, a gente vai sentir nos outros, né? E, e é bacana, é importante isso, e a gente, no dia de hoje, vamos nos lembrar, né, de que a gente é santo, né, porque fomos criados por Deus sem pecado. Então, eu vou fazer a leitura do parágrafo 4 da lição 156, para quem está fazendo as lições desde o início do ano, essa lição é a lição do dia. Então, há em ti uma luz que não pode morrer, cuja presença é tão santa que o mundo é santificado por tua causa. Todas as coisas que vivem trazem dádivas a ti e as ofertam
aos teus pés com gratidão e júbilo. O perfume das flores é a dádiva que te oferecem. As ondas curvam-se diante de ti, as árvores estendem seus braços para proteger-te do calor e depositam as suas folhas no chão diante de ti, para que possas caminhar no macio, enquanto o vento amaina e venha ser um sussurro em torno da tua santa cabeça. Então, esse é o parágrafo que eu gostaria de ler, esse é o parágrafo que eu quero, durante todo o dia, me lembrar, né, sobre essa santidade que já está dentro de nós. Então, na verdade, essa oração até tem uma cara, um jeito de poema, né? Porque é muito lindo mesmo. É a gente se lembrando, é a gente podendo se lembrar da canção que o filho canta para o pai e o pai canta para o filho. Então, é como se fosse um reflexo da canção esquecida, né? Que a gente ainda, né, dentro de nós, a gente escuta essa canção que Deus fez para nós e nós, consequentemente, escutamos dele essa canção e sentimos ela dentro de nós quando fomos criados. Nossa, que coisa linda. Uhum. Nossa, me veio assim, né, escutando aí essa maneira figurativa, né, que Jesus usou aí das coisas que parecem ser do mundo. Uhum. Me veio assim, tão como se o mundo se curva diante de ti, Filho de Deus, né? É. Sim, é isso, né? Porque É a gente, não, eu ia é, falar. Sim. é a gente trocar, né, amor? É a gente trocar na nossa mente essa pequenez que a gente acha que a gente é pela grandeza que nós verdadeiramente somos como filhos de Deus. É fazer essa substituição na nossa mente, né? E Lembrando, consequentemente, né? Ver isso em tudo e em todos, né? né? Cai por terra todo autoconceito meu, das Uhum. pessoas. É um lugar onde eu experimento e compreendo, né? É, Nossa, uau. é muito lindo, é muito lindo. E é isso. Então, Olá, vamos lá então. Vamos então para a página 87. Novamente, a sessão Ensinando e Curando, do capítulo 5, Cura e Integridade. Parágrafo 4. Você quer começar? Quer que eu comece? você que sente bem. Então vai, vou começar Bora. então. Jesus aqui falando conosco em primeira pessoa nesse parágrafo. Vamos lá, vamos sentir aqui. Eu ouvi uma única voz, porque compreendi que não poderia espiar por mim mesmo sozinho. Escutar uma só voz implica a decisão de compartilhá-la de modo a ouvi-la tu mesmo. A mente que estava em mim ainda é irresistivelmente atraída por todas as mentes criadas por Deus, porque a integridade de Deus é a integridade de seu filho. Nossa, acabamos de falar isso. Nossa. Que coisa linda. Não podes ser ferido e não queres mostrar
ao teu irmão coisa alguma, exceto a tua integridade. Nossa. Repete isso, essa sentença aí, amor. Nossa. Vamos repetir desde a 3, então. Vambora. A mente que estava em mim ainda é irresistivelmente atraída por todas as mentes criadas por Deus, porque a integridade de Deus é a integridade de seu Filho. Vamos lembrar que um curso em milagres fala para a gente sempre, né, sobre essa integridade, né? Deus sente falta do seu filho, assim como nós sentimos falta de Deus aqui no mundo, né? E aí nós vamos para o nível da unicidade. Na unicidade, a gente se lembra que não tem separação e a gente se lembra que Deus e o Filho são um só. Lembrando que Deus é sempre o Criador. Deus criou tudo, né? Inclusive o seu Filho. Mas na unicidade, nesse nível, não existe separação entre o Pai e o Filho. Por isso que ele Deus. está usando, por isso que ele está usando aqui a palavra integridade. A palavra integridade é a mesma coisa, né, de que união, comunhão, de que não existiu separação. Deus criou o seu filho, né? Não tudo. Porque senão minha mente foi assim, tudo? Não, tudo não. Criou seu filho. Seu filho. Não podes ser ferido e não queres mostrar ao teu irmão coisa alguma, exceto a tua integridade. Mostra-lhe que ele não pode ferir-te e não mantenhas nada contra ele, ou o mantens contra ti mesmo. Esse é o significado de voltar à outra face. Muito lindo isso, é muito lindo isso. Vamos lembrar aqui, quando Jesus fala nessa sentença 5, mostra-lhe que ele não pode ferir-te e não mantenhas nada contra ele ou o mantens contra ti, a gente pode vir aqui no início do parágrafo 4 e que ele fala, sentença 2, escutar uma só voz implica decisão de compartilhá-la de modo a ouvi-la tu mesmo. Então, a gente escuta sempre a nossa própria voz, porque, em última instância, não tem ninguém fora da nossa mente, né? Óbvio que a gente, para isso, é muito abstrato, muito difícil da gente compreender isso ainda, né? Mas a gente vai entregando tudo isso para o Espírito Santo, pedindo para o Espírito Santo, né, nos mostrar, né, trazer uma experiência para que a gente possa compreender o que Jesus está querendo dizer aqui, né? E quando a gente fala voltar à outra face, obviamente que nós não estamos falando no nível comportamental, né, no mundo das formas. Nós não estamos falando se a gente é agredido fisicamente, que a gente não vai nos defender. Não é isso que Jesus está falando aqui. O que Jesus está falando aqui, quando ele fala voltar à outra face, é a gente poder se lembrar que a gente não é vulnerável, né? Que o Filho de Deus é invulnerável, que o Filho de Deus não pode ser atacado no nível da mente, no nível da integridade. É isso que Jesus está querendo dizer aqui, né? Então, voltar à outra face é a gente praticar o perdão, né? Lembrando que nada acontece fora da nossa mente, que o poder de decisão é nosso. De novo, não quer dizer que se a gente for agredido fisicamente, que a gente tem que ficar quieto e não fazer nada. Não é isso. Lembrando que o curso de milagres não fala para nós, não conversa conosco, não nos ensina a respeito do mundo comportamental. Os ensinamentos do livro Curso de Milagres estão baseados no conteúdo da nossa mente. Aqui no mundo, a gente continua fazendo tudo que a gente tem que fazer. É isso.
Parágrafo 5. O ensino é feito de muitas formas, acima de tudo, através de exemplos. Ensino deve ser cura, porque é o compartilhar de ideias e o reconhecimento de que compartilhar ideias é fortalecê-las. Agora Jesus falando em primeira pessoa novamente. Eu não posso esquecer minha necessidade de ensinar o que eu aprendi, que surgiu em mim porque eu aprendi. Eu apelo a ti para que ensines o que tens aprendido. Porque fazendo isso, podes confiar no que aprendeste. Nossa. Faze com que o que tu aprendeste seja digno de confiança em meu nome. Porque meu nome é o nome do Filho de Deus. O que eu aprendi, eu te dou gratuitamente. E a mente, com M maiúsculo, que estava em mim, regozija-se à medida que escolhes ouvi-la. Nossa. Uau. Eu apelo a ti para que ensines o que tens aprendido, porque fazendo isso podes confiar no que aprendeste. Gente, isso aqui é, meu Deus. E Uau. como que a gente vai ensinar? Como que se ensina isso? Praticando, demonstrando, não não através do comportamento, mas começando primeiro na mente, né? Esse treino silencioso do perdão, que é feito ali você, né? Você com o Espírito Santo, enquanto as cenas se rolam, enquanto tudo parece se mover na sua frente. É o perdão, perdão é silencioso, perdão é silencioso. É você e teu professor interno, na mente. E a cada vez que a gente é, topa, né, é, praticar a cada momento que a gente realmente exerce a nossa única função, que é perdoar, a cada passinho que a gente dá, a gente vai confiando, porque a gente vai recebendo as dádivas desse lugar da mente pacífico, que não precisa se defender, que não precisa nada, nada. É um lugar intocável, que é esse é o lugar da voltar à outra face. É um lugar que não sente necessidade de defesas. Mas para isso eu preciso entregar todas as minhas defesas. E o que são as minhas defesas? São os meus julgamentos. Então esse é o primeiro passo, né? Então, nossa, meu Deus, que coisa mais linda. Perfeito. Muito lindo, muito lindo. Nossa Senhora. É um, é um chamado mesmo, é Jesus assim nos chamando. Vamos praticar. É É. só praticando que a gente vai poder experimentar,
tudo aqui, tudo que é falado aqui, a nossa santidade, tudo sem a prática, nós estamos muito acostumados com o sistema de pensamento do ego. Por isso, essa prática, por isso, esse momento a momento, por isso que precisa ter um comprometimento, né? Esses dias eu estava falando, foi terça-feira, eu gravei um vídeo com a Fausta no canal, pro canal dela, lá a gente gravou, foi muito gostoso. E a gente falou sobre. O assunto era sobre o despertar, né? E, eu tava dizendo pra ela, né, assim, que tem um esforço, sim, da nossa parte em praticar a nossa função. Não é uma coisa, ai, do nada desce, do nada chega, não. Tem um comprometimento. E o esforço, ele não vem de você querer praticar perfeitamente. Ele é um esforço de querer praticar. Entende? Não, eu quero. Isso é o que eu quero, sabe? Porque o esforço do ego é, será que você está praticando direito? Será que é isso? Será que você não está fazendo isso? Não, eu quero. Eu estou disposta. Eu estou pronta, sabe? Aí vem toda a determinação. Porque não adianta, gente. Por que tem que ser assim? Porque nós estamos muito acostumados com o sistema de pensamento do ego. É simples assim. Então, como que eu vou querer sentir paz se eu saio daqui da live e tchuf, desligo o botãozinho? Não, eu tenho que alimentar em mim, eu tenho que me lembrar. E aí eu não sei como é que cada um vai ser lembrado de praticar, né? É essa prontidão, sabe? É esse desejo em praticar, em experimentar a paz de Deus, né? Então, e para isso eu tenho que estar muito atenta na minha mente, eu tenho que estar vigilante, sabe? E se eu não tô pronta, tá tudo bem, entendeu? Porque tá tudo certo, né? O que a gente tá intocado, só que a sua experiência vai continuar sendo a mesma, Uhum. né? Porque a sua experiência em relação ao mundo, com esses ensinamentos, muda tudo. Não muda o mundo, mas a sua experiência muda completamente. Completamente, Uhum. Sim, sim. né? Isso é o que o livro fala, né, amor? Sobre uma pequena disponibilidade e a gente estar num estado de vigilância, né? É Uhum. isso. E isso requer esforço, gente. Não vou dizer que chega do nada. Não, não. Hum, Tem uma dedicação. Tem. E é. aí eu não sei como que é essa dedicação para cada um, sabe? Se ler um pouco o livro, ler isso, eu não sei, sabe? Aí vai muito do currículo aí de cada um, que lembra, o Espírito Santo vai usar tudo que você gosta, né, para te ajudar aí não a decidir praticar, mas te ajudar enquanto você pratica, Hum, né? Mas ele precisa da tua disponibilidade, que ele sempre fala, né? E a disponibilidade, ela é algo que precisa realmente ter aqui, ó, sabe? é. Senão, não, é vazio, né? É vazio. É lindo o que está escrito aqui, maravilhoso, tá? E aí? Como eu costumo dizer, vai ficar nas prateleiras dos trechos lindos de Um Curso em Milagres? Não, eu quero viver isso aqui, né? E aí isso, sabe? Você fala, uau, eu quero viver isso, Jesus. Me mostra que eu preciso tirar da frente da minha mente, sabe?
Quais são os pensamentos que eu preciso desistir? Eu quero olhar para isso junto com você, sabe? Então, é essa é, é, é para isso que serve esses trechos lindos, para te dar um gás, sabe? Né? Que nem a Cris escreveu aqui, ensina só o amor, pois é isso que tu és, né? É maravilhoso. Mas primeiro, nós nem sabemos o que é o amor, sabe? Então, é isso, Jesus. Eu quero viver isso. Me ensina. Me ensina o que é o amor, porque eu não sei. Eu não sei o que é viver em santidade aqui. Mas eu quero. Eu tenho um sim para isso. E, gente, é poder do nosso sim é perfeito, sabe? E essa decisão ninguém vai poder tomar pela gente. Nem Deus, nem o Espírito Santo, nem Jesus, nem ninguém, nem um canal de Um Curso em Milagre, ninguém. Esse passo é nosso. Né? Jesus fala, não, em algum momento aí, que ele não pode tomar a decisão pela gente. Mas depois dessa decisão tomada, ele pode sim emprestar a força dele. Só que primeiro eu preciso decidir, né? Então, nossa, gente, é isso, sabe? É perfeito. Quando eu falo isso, assim, ó, eu sinto um gás muito grande, sabe? Assim, é isso que eu quero viver. Chega, sabe? Chega. Tem um chega grande aqui, sabe? Chega, sabe? De ir nos lugares, estando nos lugares. Eu não quero mais isso, sabe? Eu quero uma outra experiência. Eu quero parecer estar nos lugares, eu quero parecer estar aqui, mas eu quero experimentar uma outra coisa. Porque chega, eu já sei o que é ir num aniversário, eu já sei o que é ir num supermercado, eu já sei o que é ir numa reunião, eu já sei o que é fazer almoço. Mas eu não quero mais. Eu não quero mais saber, sabe? Não quero mais. Então, eu vou continuar indo no aniversário, indo no supermercado, fazendo o almoço, mas eu não quero mais aquela experiência. Eu quero outra na mente, sabe? E, gente, isso é possível, sabe? Tem uma oração muito grande, assim, no meu coração, assim, que toda vez que eu leio isso, assim, me vem esse pensamento: Jesus, eu quero ser uma testemunha disso. Eu quero ser essa testemunha de que é possível, sabe? E, e olha, não vou dizer óbvio, né? Não vivo isso o tempo todo. Mas tem um grande sim aqui para viver, sabe? E só essa abertura já te dá assim sabe? Só que para isso eu preciso não querer mais do outro jeito, não querer o jeito de Patrícia, né? E para não querer o jeito de Patrícia, eu preciso estar bem cansada de viver, Patrícia. Esse é o ponto, né? Então, é isso. Chega, sabe? Perfeito. Vamos lá. Vamos lá, então. Parágrafo 6. O Espírito Santo espia em todos nós, através do desfazer, e assim ergue a carga que colocaste na tua mente. Seguindo-o, és conduzido de volta a Deus, onde é o teu lugar. E como podes achar o caminho, exceto levando o teu irmão contigo? A minha parte na expiação não está completa até que te unas a ela e a des a outros. Como ensinas, assim aprenderás. Eu nunca
te deixarei ou abandonarei, porque abandonar-te seria abandonar a mim mesmo e a Deus que me criou. Tu abandonas a ti mesmo e a Deus se abandonas a qualquer um dos teus irmãos. Tens que aprender a vê-los como são e compreender que pertencem a Deus, assim como tu. Como poderias tratar melhor um irmão, exceto dando a Deus o que é de Deus? Nossa Senhora, caramba, que é isso? Uau, É simples assim. nossa Senhora, gente. É, é isso. Jesus aqui está falando para gente sobre a prática do perdão, não ser seletiva, Simples assim. não ser seletiva. Óbvio que a prática do perdão, né, ela é na mente. Né? O perdão verdadeiro do livro O Curso de Milagres é na mente. Né? Então, a gente tem que incluir todos os nossos irmãos. Todos os nossos irmãos. Então, é É isso. isso. Por mais que para a gente, de novo, né? Talvez seja difícil a gente perdoar alguns irmãos, né? Mas vamos lembrar que o perdão verdadeiro, a gente não precisa falar nada para ninguém, né? A gente se une ao nosso irmão na mente, lembrando que o nosso irmão é um conosco. O Uhum. nosso irmão simplesmente está espelhando na nossa mente tudo aquilo que a gente ainda pensa e acredita sobre o mundo, sobre o que está acontecendo fora da nossa mente. Por isso que o livro O Curso de Milagres diz que o nosso irmão é o nosso Salvador, porque o nosso irmão está refletindo ainda, né, na nossa mente tudo que a gente ainda acredita e pensa. Sim. É isso. Por quê? O que que acontece? Ó, é a mesma coisa que eu tava falando. Ah, quando a gente seleciona, a gente está escolhendo o momento que eu quero perdoar e o momento que eu não quero. Não existe momento algum em que não há um perdão a ser concluído ali, a ser experimentado, né? Então, essa seleção que Jesus fala, né, é para te manter o tempo todo, né? Então, o tempo todo ali vigilante no que você está sentindo. Então, eu costumo dizer assim que eu uso isso muito na minha prática. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas é muito legal isso, assim, quando. é, eu acho que foi no material do Ken que eu escutei, que eu li sobre isso, e nossa, fez todo sentido para mim. Então, por exemplo, vamos dizer que o meu treino maior é com o Luciano, certo? Eu tenho, assim, muitos treinos com ele, muita raiva, tal, papapá, papapá. E aí, né? Então tá, o Luciano é o meu treino. O Luciano é o meu treino. E aí eu foco, nossa, mas não dá, hein? Porque é muito difícil. Ah, o Luciano, o Luciano, o Luciano. E aí eu saio, eu vou trabalhar, vou não sei o quê. Eu encontro um monte de gente completamente dormindo. E lembro só que meu treino é o Luciano. Não, entende? Eu me distraio com o meu próprio treino. Hum. Então, tá, meu treino é o Luciano. Então vamos lá, Jesus. Mas você também fala para eu não ser seletiva. É com todo mundo. Porque as ideias que eu mantenho sobre o Luciano, se você for muito honesta, você vai manter com o cara do carro na sua frente. Você vai manter com a caixa do supermercado. Você vai manter com tudo. E aí o que que acontece? Eu deixo para treinar só quando eu tô com o Luciano ou quando ele fica passando na minha mente que eu fico pensando em Luciano. Lembra
que a gente só tem um problema? E esse problema está fragmentado em milhares de situações. O perdão tá aí, ó, o tempo todo. E aí, como ele disse ali em cima, conforme eu vou praticando, a minha confiança vai aumentando. No momento em que Luciano passa na minha mente e eu treino nada, eu já tenho confiança o suficiente para dar um passo a mais. Agora, se eu fico ali, nossa, meu treino é esse, meu treino é esse, meu treino é esse. Não, teu treino está em todos os lugares, em todas as cenas. Se você tá pronto ali, se você tá realmente, você quer, você topa, tem tudo. E isso muda. Como que a gente alcança e mantém um estado de paz? Como que a gente consegue isso? Transferindo para tudo. Porque não tem como eu manter se ali, se eu vou ali, eu distraio. Se eu vou lá, se eu vou. Então, aí, ó, né? Entendi. Então, quando eu li isso, porque eu tinha meus treinos seletivos, é como, outro dia, acho que foi essa semana que eu estava conversando sobre isso. Imagina uma teia de aranha que você quer desfazê-la. Se você for ali no meio e tentar desfazer ela, você não vai conseguir. O que que você vai? Você vai tudo na beirada. Você vai desfazendo, porque tudo é teia. Então, o meu treino, gente, é esse mundo. Ele é perfeito para eu despertar. Se eu realmente topo e chamo o Espírito Santo. Entendem? É tudo a mesma coisa, né? Eu sei que a gente tem mesmo os treinos, né, que são mais desafiadores e tal. Não estou dizendo que não é, mas eu estou dizendo que esse mesmo treino, ele tá tão bem fragmentado. Você sente a mesma raiva, o mesmo ódio. Porque lembra que Jesus fala que não há hierarquia nas ilusões? A enorme raiva que você sente daquele seu irmão que é o teu desafio, que te desafia, é a mesma raiva que você sente quando alguém passa na sua frente no trânsito. Sabe? Então, quando você realmente amplia o seu treino, amplia, olha mesmo para tudo. Lembra, você está perdoando a mesma coisa o tempo todo. O que que é? A separação, a culpa. Sabe? Nossa, quando caiu essa ficha mesmo para mim, assim, e, e aí eu comecei mesmo a compreender o que que era tudo isso, sabe? Como que se... Porque, mais uma vez, né, tem um pedido aqui muito grande de cura. Então, que é o mesmo que o de todo mundo, né? Mas o quanto eu estou disposto, né? Hum. Que nem quando Jesus fala em algum momento aqui, que eu acho lindo, né? Que ele reinterpreta aquela passagem da Bíblia. Muitos serão chamados, todos não, não quer? Muitos, todos são chamados, poucos os escolhidos, alguma coisa, né? Que ele reinterpreta. Todos são chamados, poucos Poucos escolhem escolhem escutar. escutar. Entende? É isso. O chamado tá aí. Escuta quem quer. Ou seja, a todo instante, eu falo assim, né? Já que esse mundo como se fosse um filme, cada cena tem um perdão ali, sabe? Então, Hum. é isso. Nossa, obrigada. Que toda vez que eu falo isso, gente, assim, cresce um negócio aqui assim, sabe? Nossa, essa é a saída, não tem outra. Esse é o lugar da lembrança, esse é o lugar da santidade, Uhum. Uhum. né? Então, é isso.
É isso. Acho que por hoje é isso, né, E amorzinho? por hoje é só, pessoal. Vamos lá, vamos, vamos buscar. Vamos juntos, sabe? Vamos juntos, assim. E experimentar, sabe, essa confiança. Poxa vida, imagina aumentar a sua confiança, sabe? Sua confiança nessa perfeição, né? Porque é nessa confiança que a gente está protegido. E não é protegido aqui, esse personagemzinho, não, né? Não é sobre isso, né? É na mente. É uma mente invulnerável. É isso que ele está querendo ensinar pra gente, né? Que não tem nada a ver com esse corpo, que não tem nada a ver com esse mundo. Uhum, Ai, gente, fiquei animada, hein? uhum. Isso aí. Ah, Vambora. ótimo. Vamos embora. Amanhã estamos de volta. É isso. Um lindo dia para todos. E vamos lá, vamos Vamos nos inspirar. juntos. Vamos nos inspirar É, por essas palavras de Jesus e é seguir em isso. frente. Seguimos juntos, muito juntos. Vamos junto. Ah, Késia, Késia, beijo. É isso, amores. Tchau. Beijo, Fiquem com Deus. pessoal.